queridos alunos, tudo bom com vocês? Bem, nessa aula a gente vai fazer aqui um bate-papo bem rapidinho, tá? Porque na aula que vem nós já teremos uma matéria, um novo conteúdo. Na verdade, é o último conteúdo da apostila de vocês, da apostila número 1, para a gente terminar o primeiro bimestre. Então, nós vamos fazer alguns exercícios aqui, tomando em consideração aquela última aula que nós tivemos a respeito de algumas características dos elementos químicos e das semelhanças atômicas, dos isótopos, isóbaros e os isótonos, tá? Então, vocês vão abrir lá na página 49 e nós vamos resolver os exercícios de número 1 a número 11. Galera, o primeiro exercício aqui é um exercício super simples, né? Então, sobre a representação, indique V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Letra A. O átomo está neutro, ou seja, tem o mesmo número de prótons e nêutrons no núcleo. Gente, eu nem vou contar a quantidade de prótons e nêutrons no núcleo para poder responder essa questão. Por quê? Na letra A, ele fala que para um átomo, ele dá a entender que para um átomo ser neutro, ele tem que ter o mesmo número de prótons e de nêutrons. E na verdade não é isso, é o mesmo número de prótons e elétrons. Então não é por esse motivo que o átomo está neutro, então ele é falsa. Letra B. As partículas positivas e negativas se encontram na eletrosfera. Falso. As partículas positivas no núcleo, né? E as negativas, sim, na eletrosfera. Letra C. No núcleo estão os prótons e os nêutrons em igual quantidade. Verdadeiro. Olha lá, no núcleo nós temos 2 prótons, neste caso, e 2 nêutrons. Aí a gente tem um átomo de hélio, né? Letra D. O núcleo, região onde se encontram os elétrons, é a região mais densa do átomo, pois concentra toda a sua massa. Falso, né? Se encontram os prótons e os nêutrons, não os elétrons. Os elétrons estão contidos na eletrosfera, portanto, falso. Número 2. Ele te deu aí a representação de um átomo, a representação hipotética, né? Visto que essas proporções aí, elas são ilógicas, né? O núcleo, ele tá proporcionalmente aí muito maior do que ele é em relação à eletrosfera. E ele te deu lá na legenda que os elétrons são as bolinhas verdes, os prótons as bolinhas amareladinhas aí, né? E os nêutrons são as bolinhas vermelhas. Então, a gente vai ter que contar, olha lá, letra A. Qual o número de prótons e de elétrons? Então, a gente vai ter que contar essas bolinhas mais claras aí do núcleo. 11 prótons, 11 bolinhas positivas. E elétrons também 11. Isso significa que o átomo, ele está neutro. Letra B. Esse sistema está eletricamente neutro? Por quê? Bom, acabei de falar, ele tá, porque o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Então, ele é um sistema eletricamente neutro, certo? E letra C. Calcule o número de massa desse elemento. Gente, o número de massa é calculado a partir da somatória do número de prótons e do número de nêutrons. Então, olha lá, eu tenho A é igual a Z mais N. Então, A é o número de massa, Z é o número de prótons ou o número atômico e o N é o número de nêutrons. Então, A, que eu quero saber, é igual a 11 prótons mais 12 nêutrons, certo? Então, 11 mais 12, 23 é o número de massa desse átomo. Número 3. Complete a tabela com as informações sobre os átomos que foram representados. A gente tem aí 5 átomos que foram representados lá. Então, o carbono. Eu tenho o número atômico embaixo, né, número atômico 6, e lá em cima eu tenho o número de massa, neste caso aí é o carbono 14. O alumínio, eu tenho lá 13, que é o número atômico que está embaixo, e 27, que é o número de massa que está em cima. O bromo, 35 é o número atômico e 80 é o número de massa. Urânio, 92 é o número atômico, e neste caso aí é o urânio 235, que é a sua massa. E o césio, 55 é seu número atômico, e 137 é o seu número de massa. Então, a gente tem lá. Ele quer saber quantos prótons cada um tem, quantos elétrons cada um tem, quantos nêutrons cada um tem, qual é o número atômico e qual é a massa do elemento. Gente, número atômico e massa é fácil, né? É só a gente olhar lá na própria representação do elemento. Então, primeiro, vamos colocar o número de prótons para todos. O número de prótons é exatamente igual ao número do Z, ao número atômico. Então, a gente vai colocar lá o carbono 6, o alumínio 13, o bromo 35, o urânio 92 e o césio 55. Então, a gente olha lá na parte inferior do elemento. Número de elétrons. Número de elétrons, considerando que nenhum aí é cátion e nem ânion, ou seja, eles estão neutros, a gente vai repetir o número de prótons. Então, vai ficar 6 para o carbono, 13 para o alumínio, 35 para o bromo, 92 para o urânio e 55 para o césio. O número de nêutrons, a gente vai ter que calcular a partir da massa do elemento. Como que eu calculo a quantidade de nêutrons? É o de cima menos o de baixo, ou seja, a massa menos a carga, né, menos o número atômico. Então, para o carbono, 14 menos 6 dá 8. Para o alumínio, 27 menos 13 dá 14. Para o bromo, 80 menos 35 dá 45. Para o urânio, 235 menos 92 dá 143.
Para o césio, 137 menos 55, 82. Certinho? Número atômico a gente repete. A primeira linha lá, o número de prótons, né? Porque o número atômico é igual ao número de prótons. E a massa é só a gente copiar lá da parte superior do elemento. Então, 14 para o carbono, 27 para o alumínio, 80 para o bromo, 235 para o urânio e 137 para o césio. Pessoal, vale lembrar que eu pedi para vocês fazerem esse exercício na semana passada, e mesmo que não tenha dúvida, esse é o momento da gente corrigir esses exercícios. Tá? Então, às vezes, se você não teve dificuldade, passa o vídeo um pouquinho mais rápido aí. Se você teve dificuldade, volta ao vídeo, veja novamente a resolução, mas não fiquem com dúvida, tá? Eu espero que vocês tenham disciplina para estudar em casa, porque eu sei que não é um processo fácil, mas nessa altura do campeonato eu já espero que vocês tenham se adaptado, ok? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Número 4. Considerando os átomos abaixo, assinale a alternativa correta. Então, a gente tem átomos A, B, C e D. Então, vamos lá, letra A. A e B são isótopos. Vamos ver. A e B são isótopos? São, olha lá, o número de prótons de A é 15 e o número de prótons de B é 15 também. Então, eles são isótopos. C e D são isótonos, mesmo número de nêutrons. A gente vai ter que descobrir o número de nêutrons de C e de D. Como que eu vou fazer isso? Gente, o número de nêutrons eu calculo massa menos o número de prótons. Então, olha lá para o C. 30 menos 25, 5 nêutrons, certo? Para o D, 40 menos 25, eu tenho 15. Então, eles são isótonos? Não, um tem 5, outro tem 15. Então, a letra A está falsa. Letra B. B e C são isótopos. Olha lá, B e C tem o mesmo número de próton, tem o mesmo número atômico? Não tem, não. O B tem 15 e o C tem 25. Então, já está errada. Letra C. B e C são isóbaros. Olha lá, B tem 30 de massa, isóbaros é massas iguais, né? Então, B tem 30 de massa e o C tem 30 de massa. Eles são isóbaros? São. E B e D são isótonos. Olha lá, B tem quantos nêutrons? 30 menos 15 tem 15 nêutrons. E o D é 40 menos 25? 15. Então, B e D são isótonos sim, porque eles têm o mesmo número de nêutrons. Então, a letra C ficou aí a nossa alternativa correta. Vamos passar para D. C e D são isótopos? Olha lá, C e D são isótopos, porque ambos possuem 25 prótons dentro do núcleo. E A e B são isótonos? A e B têm o mesmo número de nêutrons? Vamos ver. 40 menos 15, eu tenho 25 nêutrons aí nesse caso, né? Então, a gente põe lá o número de massa, que é 40, menos o número de prótons, que é 15, dá 25. Então, o A tem 25 nêutrons. Nêutrons, isso. E o B é 30 menos 15. Tem 15 nêutrons. 25 é igual a 15? Não, então tá errado. A e D são isótonos. A e D, gente, A tem 25 nêutrons e o D tem 15, então já tá errado. Então, portanto, aí ficou letra C, nossa alternativa correta. Número 5, vai uma aí para responder no caderninho, né? Uma das variedades isotópicas do potássio tem 19 prótons e 21 nêutrons. Então, a gente calcula aqui já, a gente observa que o número atômico do potássio é 19, certinho? Determine o número atômico e o número de massa desse isótopo e escreva sua representação convencional. Gente, muito fácil, né? Então, o potássio, ele tem símbolo químico K. Então, a gente vai pôr o símbolo dele aí, o Kzão maiúsculo, né? E a gente vai colocar na parte inferior esquerda do elemento o número de prótons, que é 19. E em cima é o número de massa. Como que eu calculo o número de massa? O número de massa é o número de prótons mais o número de nêutrons. 19 mais 21 nêutrons que ele falou que eu tenho, eu vou ter aí 40 de massa. Né? Então, ficou essa daí a representação do elemento químico potássio. Número 6, vamos lá. Estamos na metade. Os profissionais da química têm aprofundado o conhecimento da química do hidrogênio ao pesquisar fontes alternativas de energia limpa para o futuro. O abastecimento desse elemento é de baixo custo e inexaurível, uma vez que utiliza energia solar para produzi-lo a partir da decomposição fotoquímica da água. A grande maioria dos átomos de hidrogênio pode ser representada por, aí tem o símbolo lá, H, um embaixo que é o número de prótons e um em cima que é o número de massa. Contudo, deste também existem outros em menor quantidade, representados por H com 2 de massa, que é o deutério, e H com 3 de massa, que é o trítio. O número de nêutrons do H prótio, do H deutério e do H trítio são respectivamente, gente, o número de nêutrons, olha lá, 1 menos 1, 0. Então, o prótio tem 0 nêutrons, né?
Do deutério, 2 menos 1, 1 nêutron. E do trítio, 3 menos 1, 2 nêutrons. Então, ficou 0, 1 e 2. Letra B. Olha só, gente, é uma questão de vestibular, hein? Isso daqui é uma questão às vezes tão fácil que a gente acha que é pegadinha, né? Mas fiquem atentos aí, tem questões de vestibulares que trazem algumas questões bem fáceis mesmo. Vamos lá, número 7. E pessoal, primeiro ano, vocês podem já começar a ficar preocupados com o vestibular, hein? Porque o tempo passa, o tempo voa. Vambora, número 7. Indique entre os elementos carbono 14, cálcio 40, silício 26, potássio 40, magnésio 24, carbono 12, quais são? Isótopos. Gente, mesmo número de prótons, mesmo número atômico. Aí eu só tenho o carbono 14 e o carbono 12. Então, vocês vão escrever lá o carbono 14 e o carbono 12. Para ser isótopo, gente, obrigatoriamente eles têm que ser de um mesmo elemento químico, né? Uma vez que o que caracteriza o elemento químico é o número de prótons, então se ele tem o mesmo número de prótons, eles são de um mesmo elemento químico. Letra B, isobaroso. É fácil, é só a gente olhar lá quem tem massa igual. Olha lá, é o cálcio, que tem massa 40, e o potássio, que também tem massa 40. Eles são de um mesmo elemento químico? Não, porque o cálcio tem número atômico 20 e o potássio tem número atômico 19. Né? Então, isóbaros, cálcio e potássio. Letra C, isotonoso. Agora a gente vai ter que fazer a continha, né, para todos os elementos aí, para saber quais têm o mesmo número de nêutrons. Então vamos lá, ó, carbono 14. Como que a gente vai fazer essa continha? O de cima menos o de baixo. Então vai ficar 14 menos 6. Eu tenho aí, no caso, 8 nêutrons. Para o cálcio, 40 menos 20, tenho 20 nêutrons. Para o silício, 26 menos 14, eu tenho 12 nêutrons. Para o potássio, 40 menos 19, eu tenho 21 nêutrons. Magnésio, 24 menos 12, eu tenho 12 nêutrons. E carbono 12, 12 menos 6, eu tenho 12 nêutrons. Então, eu tenho 6 nêutrons. Então, quem que ficou igual aí, gente? O silício, né, 26 menos 14, então ele tem aí 12 nêutrons. E o magnésio, 24 menos 12, tem também 12 nêutrons. Então, os isótonos são o silício e o magnésio. Ai, credo, fiz essas contas aqui tão rápido que eu nem sei se eu falei alguma coisa errada aí, mas é muito simples, né, gente? Só pegar o número de massa e diminuir pelo número de prótons, que aí a gente acha o número de nêutrons. Número 8. O hidrogênio é o único elemento químico que apresenta nomes específicos para seus isótopos, prótio, deutério e trítio. Qual a diferença entre as distribuições eletrônicas para os diferentes isótopos de hidrogênio? Justifique sua resposta. Gente, o que um isótopo tem de diferente do outro isótopo? O número de nêutrons, que é diferente, portanto, o número de massa também é diferente. Para a gente fazer a distribuição eletrônica, a gente considera o número atômico. Olha lá, o número atômico do hidrogênio prótio, deutério e trítio é 1, é igual. Então, todos esses hidrogênios aí, independente de qual isótopo eu esteja falando, todos eles, a distribuição eletrônica é 1s1. Todos eles têm um elétron só. Então, vocês vão colocar aí que a diferença na distribuição eletrônica não existe, né? Porque o único fator que diferencia esses três isótopos é o número de nêutrons e, consequente, o número de massa. E a gente não calcula o número, a gente não faz distribuição eletrônica considerando o número de nêutrons e nem número de massa, tá? Então, existe nenhuma diferença. Bora para a próxima, número 9. Determine o número atômico de um átomo cujo subnível de maior energia é o 3p4. Gente, se ele é o subnível de maior energia, a gente tem que fazer de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia até a gente chegar no 3p4. Então, olha lá, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, opa, o 3 o próximo é o 3p6. Só que a gente vai parar em qual? Em 3p4. Então, o subnível de maior energia ficou 3p4. Agora é só a gente somar quantos elétrons que a gente distribuiu. Então, ó lá, 2 mais 2, 4 mais 6, 10 mais 2, 12, mais 4, 16. Então, esse elemento químico aí, ele apresenta 16 elétrons. Pessoal, se ainda tiver dúvida em relação à distribuição eletrônica seguindo o diagrama de Linus-Pauling, volta lá naquela aula que eu ensinei vocês a fazer através do quadro, né, a construir o diagrama de Linus-Pauling e faça no seu caderno. Eu quero que todo mundo tenha o diagrama de Linus-Pauling no caderno, certinho? Número 10.
Determine o número de massa de um átomo que contém 45 nêutrons e 7 elétrons no quarto nível energético, sua camada de valência. Bom, gente, o número de nêutrons ele deu. O que eu tenho que descobrir agora é o número de prótons. E eu vou descobrir isso através do da distribuição eletrônica. Então, eu tenho que distribuir, seguindo o diagrama de Linus Pauling, essa questãozinha é boa, hein? Eu tenho que distribuir até eu preencher no quarto nível de energia 7 elétrons. Então, vamos lá. Ficou assim, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Ó, lá no nível 4, eu já tenho 2 elétrons. Ele pediu para ter 7. Então, se eu já tenho 2, tá faltando 5. Então, eu vou distribuir no subnível mais energético aqui, só 5. Então, vai ficar 4p5. E agora, para a gente descobrir o número de prótons, basta somar o número de elétrons que nós distribuímos. Então, vai ficar ó, 2 com 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com mais 2, 20, com mais 10, 30, com mais 5, 35. Agora, basta eu pegar esses 35 elétrons que eu distribuí, né? Logo, esses 35 prótons, desculpa aí, que o átomo tem, que eu descobri através da distribuição eletrônica, e somar com o número de nêutrons para eu achar a massa, porque ele perguntou a massa. Então, 35 mais 45 dá 80. Belezura? Pessoal, o número 11 aqui para a gente terminar, é só para vocês fazerem a distribuição eletrônica conforme o diagrama, né? Que a gente aprendeu a construir. E aí ele deu os números atômicos, e inclusive temos ânions aí, ânions e cátions. A gente tem íons aí, a distribuição eletrônica. Então vamos começar na letra A. A letra A, a gente tem o carbono, número atômico 6, né? Como ele não tem nenhuma carga lá em cima, a gente vai distribuir esses 6 elétrons. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p2, 2 com 2, 4, com 2, 6. Ok? Qual que é o subnível de maior energia que eu tenho aí? É o 2p2. Né? E qual é a camada de valência que eu tenho aqui? A camada número 2. Letra B, o sódio também está sem carga lá em cima. Se ele tem número atômico 11, então eu considero que ele é neutro, eu vou distribuir 11 elétrons também. Então vai ficar 1s2, 2s2, 2p6. Opa, já distribui 10, então falta só mais um. Então o próximo nível eu vou colocar esse 1 que falta, que é o 3s1. Então 2 com 2, 4 com 6, 10 mais 1, 11. Pessoal, quem é a camada de valência do sódio? É a camada 3, professora. Qual é o subnível mais energético? É o 3s1, ok? Então, o mais externo coincidiu aqui sendo o mais energético. O 3s1 é o mais externo e também o mais energético. A gente vai ver que isso não acontece para todos os casos, né? Com o número atômico acima de 20, a gente tem que tomar alguns cuidados aqui. Letra C. Gente, aqui eu tenho o fósforo, o número atômico dele é 15. No entanto, lá em cima ele está me mostrando que ele é um ânion, né? Ou seja, um íon negativo. Se ele tem carga 3 menos, significa que ele recebeu 3 elétrons. Então, quer dizer que eu tenho que pegar esses 15 que ele tinha e mais 3 que ele recebeu. Então, primeiro, galera, eu vou distribuir os 15 que ele tinha. E depois eu vou ver onde que eu vou colocar esses 3, certinho? Vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, ó, já distribuí 12. 3p3, certinho? Ó, 3p3. Professor, ele ganhou 3, então eu tenho que acrescentar 3 aí. Onde que eu acrescento? Na última camada, no subnível mais energético da última camada. Quem é minha última camada aqui neste caso? É a 3. Qual que é o subnível mais energético da camada 3? É o subnível P. Não tá 3P3? Ué, mas no P cabe até 6. Então, quer dizer que esses 3 que eu vou dar para o fósforo cabem ali no subnível P? Cabe. Então, eu vou colocar nele, vai ficar 3P6. Fechou, vamos pro D. Cálcio, número atômico 20, só que não é o cálcio neutro, é o cálcio, é um cátion bivalente, ele perdeu 2 elétrons, né? Portanto, ele ficou com um número de prótons maior do que o número de elétrons. Então, eu vou fazer a distribuição eletrônica do cálcio, considerando que ele tem 20 elétrons, e depois eu vou lá no subnível mais energético da última camada e tiro esses 2 elétrons dele. Então, vamos lá? Então, vai ficar assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Pronto, esse daí é considerando o cálcio neutro. Só que ele não perdeu 2 elétrons para virar um cátion? Perdeu, professor. Então, eu tenho que tirar esses 2 elétrons dele. De onde eu vou tirar? Da camada de valência. Olha lá, eu só tenho
o subnível S da camada de valência com 2 elétrons. Então, eu arranco esse subnível inteiro daí, ó. Então, vai ficar o subnível mais energético ali e o mais externo, no caso do cátion, o 3p6. Letra E, o bromo. Opa, professor, o bromo aqui ele não tá neutro, não. Ele é um ânion, né? Ele é um íon que ganhou um elétron. Então, ele ficou com carga negativa. Se ele ganhou um elétron, ó, ele tinha 35. Se ele ganhou um, ele vai ficar com 36. Então, primeiro eu vou distribuir os 35, depois eu vejo onde eu coloco esse um outro lá. Então, vai ficar um S1, 2S2, ó, um S1, um S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P5. Pronto, deu os 35. Vamos colocar esse 1 que ele ganhou? Onde que eu vou colocar, professora? Qual é a camada de valência do bromo? É a camada 4, pessoal. Na camada 4, eu tenho 2 subníveis aí. Eu tenho o subnível S, que já está preenchido, não tem como eu colocar nada lá dentro. E tem o subnível P, 4P5. Ainda cabe um aí dentro desse subnível P? Cabe, professora. O P vai até 6, então ficou 4P6. Letra F, criptônio. Gente, o criptônio vai ficar igualzinho a distribuição eletrônica da letra E. A letra E a gente não fez a distribuição de 36 elétrons. O criptônio tem 36 elétrons, então vai ficar igual, é só copiar. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6. Bora pro próximo. Letra G, césio, número atômico 55. Opa, mas ele não é neutro não, olha lá o que está acontecendo. Ele perdeu um elétron, ele virou um cátion monovalente, né? Monovalente significa que ele perdeu só um, né? Se fosse bivalente era 2, trivalente 3 e assim sucessivamente. Então, ele é monovalente. Então, a gente vai fazer a distribuição de 55 elétrons e depois eu vou tirar um dele. Aí, eu vou ver de onde que eu vou tirar, beleza? Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s1. Tá, essa é a distribuição eletrônica considerando que ele está no estado neutro, no estado fundamental. Só que ele virou um cátion monovalente, significa que então que eu tenho que tirar um elétron dessa distribuição normal. Onde eu tiro esse elétron? Lá da última camada, da camada de valência. Quem é a camada de valência? A camada número 6. Olha lá, eu só tenho 6s1, um elétron só, é o único que eu tenho que tirar, então essa camada ela vai desaparecer. Vai ficar, o último nível ali, subnível, vai ficar 5p6, belezinha? E pra gente terminar, letra H. Aí eu tenho o chumbo. Gente, o chumbo, ele tá neutro, olha lá, ele não tem carga, ele não é ânion nem cátion. Então, eu tenho para distribuir esses 82 elétrons. Então, eu vou distribuir até dar 82, certinho? Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f14... Faltam 12, então 5d10, 6p2, belezinha? Então, fechamos aí a aula de hoje. Meninos, lá no caderno de atividades, se vocês tiverem alguma dúvida de algum exercício que vocês encontraram ou estão com dúvida se tá certo ou se tá errado, se quiser mandar pra mim ali pelo escolar, eu vou responder vocês, tá? E se eu ver que tem uma dúvida que é geral, uma dúvida em comum, aí a gente combina aquela live. Por enquanto, essas aulas que eu estou disponibilizando para vocês, elas não estão sendo online, porque eu disponibilizo para outras salas, né? E como a gente está com uma carga horária reduzida, a gente tem que otimizar serviço, né? Então, se eu perceber que vocês têm muita dúvida, aí eu faço uma live rapidinha para tirar a dúvida, se for uma dúvida em comum, tá bom? Próxima aula, amanhã a gente vai entrar numa nova matéria, portanto, essa matéria que a gente finaliza e não pode ter nenhuma dúvida. Belezinha? Eu acho que é tranquilo, vocês já estudaram a respeito disso no 9º ano, né, o ano passado, e eu acho que tá tudo tranquilo. Um grande beijo, fiquem com Deus. Tchau, obrigada!